Olá, amigos, bem-vindos. Estamos reeditando um vídeo do Brasil, a Terra Prometida, um vídeo que foi colocado aqui no canal em 2019 e a gente está reeditando esse vídeo agora com uma repaginação aí. Então peço que vocês assistam também a primeira parte, que já foi postada, e agora a segunda e última parte sobre Brasil, a Terra Prometida, para ver como a nação brasileira é sim a nação espiritual que tem como objetivo manifestar a essência crística, a terra prometida, que é a nossa terra amada do Brasil e que foi tentada impedir pelos trevosos escuros, mas agora está chegando e não tem mais jeito. A terra prometida é a nossa terra, nosso Brasil, nossas verdes matas, nossos verdes rios e o azul maravilhoso do nosso céu. Então a gente está colocando aqui a segunda parte. Produção, larga aí para a gente ver e assista a primeira parte também. Então eu estava falando da Ordem do Cristo, né? Então a Ordem do Cristo foi essa cruz de Malta. Então todas as descobertas portuguesas, elas tinham essa cruz de Malta, que significava que a terra que eles encontrassem pertenceria ao Cristo, pertenceria à Ordem do Cristo. Eram muito religiosos, né? E foi justamente por isso que o mundo espiritual colocou os portugueses no Brasil, porque tiveram os holandeses, tiveram franceses, tiveram, né, vários outros povos aqui, e o pessoal sempre foi derrotado, ia embora, desistia, e o único povo que de fato conseguiu permanecer aqui e levar adiante eram os portugueses, porque o mundo espiritual queria que aqui se tornasse a terra, né, do Cristo, a terra espiritualizada, porque os portugueses tinham grande devoção a Nossa Senhora, a Jesus, ao cristianismo, né? Então aqui era uma terra prometida para instalar as virtudes do cristianismo. Então por isso que tudo que eles faziam tinha essa cruz de Malta. E as naus dos portugueses, elas eram muito poderosas. E eles aprenderam com os fenícios a utilizar a vela de certa maneira que eles conseguiam ir contra o vento, né? Isso era uma tecnologia avançadíssima para a época, né? Os portugueses tinham isso herdado dos fenícios. Depois os ingleses também copiaram, ou enfim, não sei quem copiou de quem. Mas só eles tinham essas naves, essas naus, né? Só eles, os portugueses e os ingleses. Então eles chegaram no Brasil, primeiramente no ano 1340, como eu falei. Depois eles vieram constantemente para o Brasil. Eles já eram amigos dos índios. Quando eles chegavam aqui em 1500, os índios chegaram: ô, meu amigão, como é que tá? Aí, um abraço aqui, né? Eles já eram parceiros, né? Já eram parceiros, os portugueses e os índios ali, né? Até porque eles traziam um chaveirinho e coisa assim, né? Mas enfim. Aí então, a descoberta oficial foi 22 de abril, os portugueses vieram aqui e tal. O que fizeram os portugueses? Primeira coisa, né? Em termos oficiais, né? Rezar uma missa, consagrar o Brasil a Deus, consagrar o Brasil, a terra prometida. A única nação que fez isso, a única. Os espanhóis vinham aqui, eles dizimavam com os seus povos, matavam todo mundo, faziam, né, roubavam as riquezas, iam embora, deixavam ali tudo para trás. Os portugueses não, eles vieram aqui com um sacerdote, com um padre junto para rezar a missa. Então isso tornou os portugueses o povo mais espiritualizado do mundo naquela época, né? Porque eles vinham com essa proposta. Claro que tinha também interesse, né, no ouro, sabe? Sempre vai ter, lógico, né? Até para pagar as despesas, mas especialmente para catequizar e transformar aqui numa nação brasileira. Então quando a gente pensa que quando alguém quiser chegar para ti, te convencer que aqui é um país laico, que é um país que não é espiritualizado, que é um país que não tem religião, mostre essa foto aqui para eles. Assim, o Brasil não é laico, o Brasil não é coisa nenhuma, o Brasil é um país consagrado por Deus para ser aqui a terra prometida. E o que fez o Cabral quando chegou aqui, né? Primeira coisa, ele botou a cruz de Malta, o marco do descobrimento, a pedra que está lá na Bahia, em Porto Seguro, botou a cruz de Malta ali, ou seja, aqui é meu, aqui é do Cristo, aqui ninguém toca, aqui é a terra do Jesus, a terra dos mestres, né? E até lá, que a cruz de Malta significa a era de Aquário, né? É a cruz de Saint-Germain, e também na época ele significava a cruz do Cristo e da coroa. Então vê como tudo se fecha, né? E foi a única nação que fez isso. Essa é a grande diferença. Por isso que o Brasil é consagrado à Terra Prometida, porque aqui já foi criado com o nome, né, de Terra de Santa Cruz. Esse é o nome do Brasil, Terra de Santa Cruz. Então já foi criado, né, para ser uma terra do Cristo, a Terra da Cruz. Então nós temos que valorizar. Esse aqui é uma pátria especial. Assim como foi na outrora a China e a Índia, os países, né, Tibete, líderes espirituais do mundo, os mosteiros e tal. Agora será o Brasil, a nação do futuro.
Então tá ali a Cruz de Malta também, quem pode ver em Porto Seguro, muito legal, né? Então o Brasil, patrimônio da Ordem do Cristo, ou seja, nós somos uma nação especial, porque na Europa já tinha muita guerra lá, na Europa não poderia ser a terra prometida, tinha muito sangue, tinha muita guerra, no Oriente também tinha guerra, na África tinha guerra, só guerra. O continente reservado pelos mestres para que aqui fosse colocado ao patrimônio da Ordem do Cristo, era um continente virgem, puro ainda, com as suas matas nativas ainda puro e cheio de riquezas. E os mestres colocaram aqui no Brasil, especialmente na Amazônia, tesouros que nenhuma nação tem, né? O nióbio, o ouro, até tem um outro estudo que eu faço sobre o ouro do Brasil, sobre o nióbio. O Brasil tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Em Roraima. E tem a maior reserva de ouro, de nióbio do mundo. Enfim, o Brasil é campeão em tudo, porque aqui foi destinado que as pessoas viessem aqui instalar a nova era de ouro. Então por que não conseguimos fazer isso agora? Por que não veio essa era de ouro? Por que não, o Brasil empobreceu, a nação afundou e tudo isso que a gente viu? Porque houve influência, justamente por ser uma nação tão especial do mundo espiritual, vieram também as forças negativas e fizeram encarnar aqui uma série de pessoas e seres que, em maior número inclusive, né, que vieram aqui e transformaram o Brasil num país dominado, escravizado. Depois vieram também a escravidão, a escravatura, enfim, uma série de coisas que sufocou essa proposta inicial. Mas agora a gente está com a proposta novamente de redescobrir essa situação e voltar a buscar e manifestar a nossa luz, a nossa proposta, a nossa herança divina original. Resumo da história: nossas encarnações primeiros começaram lá desde a antiga Atlântida, né? 15 mil anos atrás, depois vieram os hebreus, etc. E a gente foi em várias outras encarnações, passando, evoluindo, até passamos pela Palestina, tudo, até chegarmos agora nessa última encarnação, que a nossa alma está madura, suficiente, e ela tem condições de atingir aqui a nossa ascensão, a ascensão na luz. Então o Brasil de fato é uma nação abençoada. Então olhe para essa nossa bandeira amada e diga: obrigado, Senhor, porque eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para expandir a minha consciência e a minha alma. E nós somos todos aqui convidados a participarmos juntos, de sermos semeadores da luz, trazermos essa nova era, instalando ela dentro de nós, dentro de cada um de nós, em primeiro lugar, né? Instalando a paz, o amor, a devoção a Deus, as virtudes, e com certeza a gente vai construir isso no nosso mundo, e nós veremos isso em breve, né? Então tu vê, Santa Catarina, a ilha de Santa Catarina, era uma ilha já especial, muito mística, porque ali existiam povos desde a Atlântida que trouxeram ali um conhecimento muito grande. Então, tanto que quando a gente vai para a ilha de Santa Catarina, a gente se sente assim, mais ou menos uma mesma energia que tem a Ilha da Paz. Fomos colocados aqui porque a gente tem algo de muito especial. Então, a alma que vem encarnar no Brasil e que está despertando, eu não falo todos, né? Existe também o joio e o trigo. Tem muito joio por aí, mas a pessoa que é um buscador espiritual e que está encarnada aqui no Brasil hoje, pode se considerar uma pessoa felizarda, porque ela está cumprindo provavelmente uma das suas últimas existências desse ciclo, e aqui a gente tem todas as ferramentas para trabalhar a nossa alma. É como se a nossa vida fosse, como se a gente participasse assim de um jogo, né, de um game, em que a gente tem que adquirir pontos. E ao final desse jogo, desse game, a gente vai ver se a gente teve bastante pontos ou pouco ponto. Então toda a obra de caridade, toda a ação do bem, todo o conhecimento espiritual, toda a devoção a Deus que a gente fizer, é pontos para nós. E a soma desses pontos que vai dizer se a gente atingiu ou não no final da nossa vida. Então olha só, né? Bem interessante isso. A gente pensar que a gente está vivendo, na verdade, um game espiritual, né? Nada mais é, porque a nossa alma, ela é eterna, ela continua muito. Então a gente está aqui brincando de um jogo de faz de conta, mas esse jogo é importante para a gente atingir nossa maioridade. Então vamos encarar com alegria a nossa vida, com gratidão a Deus, porque tem muita coisa aí muito boa para nós. Deus espera e reserva coisas incríveis, maravilhosas, que a gente nem suspeita, né? Até o apóstolo Paulo diz no Evangelho assim, né? Que a gente nem suspeita das coisas maravilhosas que o Pai Celestial tem reservado para nós,
nessa vida, nas próximas existências, né? A gente tem uma visão muito limitada, né? Então eu só quis fazer um comentário sobre isso, como a gente deve ser feliz obrigatoriamente, porque senão a gente não vai estar cumprindo o nosso plano de vida. Então, depois teve a história da Napoleão. Napoleão, naquela época, 1800 e 1802, ele atacou toda a Europa, né? Então, na França, vieram a reencarnação dos gregos. Os gregos lá que atacaram a guerra de Troia naquela época, né? Os gregos que eram motivados à arte, à cultura, né? Os gregos depois reencarnaram especialmente na França. E os fenícios, que naquela época fizeram os descobrimentos, reencarnaram em Portugal. E os espartanos, que era aquele povo, né, que o pessoal sabe que não falava nada, que era seco, que era, né, frio, rígido, né, que era uma linhagem dos gregos, encarnaram na Alemanha. Então por isso que os alemães hoje têm essa tendência meio espartana, assim, de ser meio seco e tal, né? E os franceses são mais motivados aos museus, às artes, né? Que eram os gregos, né? E os fenícios eram os portugueses. Então, Napoleão, que era francês, no caso era grego, né? Atacou quem? Os fenícios de novo, através de, né, Portugal. Então, Napoleão, que era a encarnação de gregos, atacou os fenícios na outra existência em Portugal. Olha como as coisas se fecham. Então, 1800 e uns quebrados, Napoleão atacou Portugal. Historicamente, os gregos atacando os fenícios de novo. Olha lá, né? Que loucura, né? Portugal não tinha força para atacar Napoleão, porque Napoleão é o maior exército do mundo naquela época, em 1800. Rei Dom João de Portugal. E o que ele fez? Ele não foi atacar Napoleão, ele pegou as suas coisinhas, sua corte ali, né? O ouro, todos os tesouros e ó, pimba, pegou os seus navios que era muito rápido e se mandou para o Brasil. E deixou em Portugal lá só o povão, que o Napoleão não queria o povão, ele queria o rei, né? Ele salvou o Império de Portugal, olha a inteligência. Veio para o Brasil, trouxe daí toda a riqueza de Portugal, dos templários, aquela coisa que os templários tinham já da Ordem do Cristo, trouxe tudo para o Brasil, né? Para não dar para Napoleão. E aí o Brasil, então, sem querer, olha como o mundo espiritual trabalha. Sem querer, recebeu toda a riqueza dos templários, pelo menos a cultura dos portugueses e tal. E o Brasil, aí veio com Dom João, o Brasil cresceu assim em 10 anos, como em mais que em 200 anos, por causa do Dom João VI. Até que culminou com Dom Pedro, que veio então trazer a independência do Brasil. É uma longa história, essa de Dom João, aí só de Dom João tem uma live inteira para isso, mas não vou falar aqui agora. Mas enfim, nós tivemos pessoas iluminadas que foram nossos antepassados que trouxeram a cultura e nosso legado, nossa herança. Então, Portugal venceu o maior exército do mundo, que era Napoleão, só com uma jogada assim, né? Aquela expressão, né? Que o rei ficou a ver navios, vem disso aí, que Napoleão chegou umas horinhas atrasadas e ficou a ver navios. O navio do João estava lá e o Napoleão só abanou assim pro navio e disse, bah, eu não posso mais te pegar. E aí ficou aquela expressão, ficou a ver navios, olha só. Então aí, voltando aqui ao Brasil, então, dia 2 de setembro de 1822, o Brasil ganhou a independência. Mas não é 7, não, é 2. Por quê? Porque dia 2, quem fez a independência do Brasil não foi Dom Pedro I, não foi Dona Leopoldina. Foi as mulheres. Não devemos às mulheres a alegria de ter feito a independência do Brasil, né? Nossa devoção, nossa gratidão às mulheres. Inclusive, as mulheres estão aí para novamente ter seu poder restituído, né? Como as grandes cabeças do mundo, né? Então, Dona Leopoldina construiu a independência do Brasil. Olha só, né? Dia 2 de setembro. E aí ela pegou e escreveu lá, o Brasil Independente, pegou o papel lá, escreveu, deu pro cavaleiro, né? Leva lá para Dom Pedro, que tá em São Paulo, lá no Ipiranga. Aí o cavaleiro saiu correndo dia 2 de setembro, demorou 5 dias para chegar lá em São Paulo com o cavalo. Aí chegou lá no Rio Ipiranga, dia 7 de setembro, deu pro Dom Pedro, olha, a Dona Leopoldina já assinou a independência, só tem que abonar embaixo. Aí ele só abonou lá, tá ok, faz a independência, mas quem fez foi a Dona Leopoldina. Então, nossa independência começou dia 2. Né? Mas a história, em termos de mapa natal, vale 7 mesmo, porque foi 7 que foi abonado e deu carimbo e tal. Mas enfim, aí 200 anos depois do dia 2 de setembro, teve na mesma sala que a Dona Leopoldina assinou a independência do Brasil, o Brasil teve o nosso museu, né, incendiado lá. Então tem uma outra história também que eu não vou entrar em detalhes ali, mas fechou um ciclo ali, né? Fechou um ciclo. 200 anos depois, exatamente no mesmo dia, na mesma sala, no mesmo local onde foi assinada a independência, queimou. Ou seja, o Brasil
como se fosse começava um novo ciclo ali, né? A lenda da ave fênix que renasce das cinzas. Então aí veio então toda essa história. Hoje nós estamos ingressando num novo ciclo no Brasil, né? É como se o Brasil tivesse começado um novo Brasil agora, por um próximo ciclo de prosperidade que está caminhando para vir. Só que como teve 200 anos de limitações e de erros, a gente agora vai precisar do mínimo uns 15 ou 20 anos para entrar nesse ciclo de prosperidade. Mas a gente vai entrar sim, com certeza, não tem como negar, porque o passado já foi ruim, então o futuro será certamente bom. Então, fechando esse ciclo e concluindo, nossas almas vieram desde lá da Atlântida, né? Depois encarnamos nos hebreus, alguns de nós fomos dispersos pelo mundo, aí tem uma longa história, né? Depois os fenícios vieram para cá demarcar o território, né? Sem saber eles estavam demarcando o território que aqui seria a Terra Prometida. Vieram os hebreus depois, né? E os hebreus não conseguiram encontrar a Terra Prometida lá, né? Por causa de toda aquela invasão dos homens mecânicos, que é outro assunto que eu não vou falar, dos filhos de Belial, que era... Aí eu vou entrar em outro assunto, dos anjos caídos, né? Enfim. Aí agora então os hebreus erraram um monte, caíram várias vezes, tiveram todas aquelas coisas também da Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos, foram... Tudo porque eles foram o povo com a maior tocha de luz da humanidade, e ele sempre deixava essa tocha cair, deixava apagar, através, né, de coisas negativas, de idolatrias a seres que não eram Deus, né, aos ídolos, no consumo do bezerro de ouro. E aí tiveram uma perseguição tremenda, os judeus se espalharam pelo mundo, e agora então eles estão vindo, né, para o Brasil, encarnando no Brasil, já estão encarnados aqui, para que aqui eles consigam construir a Terra Prometida que lá naquela época eles não construíram. São as mesmas almas, né? Algumas não são todos, logicamente, né? Então o Brasil aqui nós temos a encarnação de Atlantes, de hebreus, de israelitas, de outros povos. Aqui é uma mistura quase que de todas as raças do planeta, né? Então as almas vieram aqui para buscar a sua ascensão, e o Brasil é a pátria amada Brasil. Então ame, ame, ame o nosso Brasil. O povo brasileiro é o povo mais espiritualizado do mundo, é um povo que a gente sabe que o Brasil é a maior nação católica do mundo, e tem de outras religiões também. A maioria das religiões, o Brasil é a maior nação cristã do mundo. Então, porque aqui estão ancoradas as almas de maior potencial, não que sejam as melhores ou piores, tem o potencial de concluir o nosso ciclo encarnatório positivo. Então, veja como o povo é devoto a Deus, à espiritualidade. É um povo que, de fato, é diferenciado. Quem conhece a Europa, conhece os Estados Unidos, outros locais, né, sabe que o povo brasileiro é um povo muito dedicado, amigo, acolhedor. Outros são também, mas aqui tem essa história, né? E só falta agora a gente assumir, né, essa nossa herança energética e espiritual que nós temos, é assumir que nós somos um povo eleito para construir aqui a nossa Terra Prometida. Então Brasil e Israel, se tu pegar a palavra Brasil e embaralhar ela, né, e cortar o B, deixar como E, fica Israel. Então Brasil e Israel é a mesma palavra, né, só que embaralhada. Então Brasil e Israel estão fundidos, né? É a mesma coisa, é o mesmo projeto. Então Brasil e Israel são povos irmãos de sangue, irmãos espirituais. Nós temos que nos unir justamente. Prova é que Israel está contribuindo com várias tecnologias para o Nordeste, para tirar água do deserto e coisas parecidas, né? Então eu vou concluindo, Brasil, a Terra Prometida, né? A gente está fechando esse ciclo de luz, a gente está fechando um momento maravilhoso. Nós somos a pátria do Evangelho, a nossa bandeira é celeste, ela tem as cores, a nossa bandeira é um verdadeiro mapa do tesouro, né? Que o mapa do tesouro, quem sabe o que é, sabe o que eu estou falando, é um papel verde em que a gente coloca as coisas que a gente quer, cola ali figurinhas de um bom emprego, um carro, esse aí chama mapa do tesouro, e se visualiza aquilo ali, né, e vai meditando naquelas figurinhas ali, e aquilo tende a acontecer, né. Então a mapa do Brasil é um mapa do tesouro. Tem o ouro, né, o ouro das nossas riquezas, tem o azul da espiritualidade, tem o verde das matas da agricultura. Então o Brasil é fantástico. Então aqui nós estamos na última oportunidade da nossa alma, né, e não podemos cometer os mesmos erros do passado, idolar falsos ídolos do passado, né. A gente tem que cuidar muito com os nossos ídolos, né, que nosso ídolo seja Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. O Brasil, luz para o mundo, que se manifeste a nossa herança, nós somos guiados pelo Cristo, que se manifeste aqui a luz
para todo o mundo, para todo o planeta, para todas as nações. Brasil, luz do mundo, pátria do Evangelho. E nós temos o nosso amado Jesus, Saint Germain trabalhando com o nosso Jesus para instalar aqui a ordem do Cristo, a ordem do Cristo. Então, Brasil, pátria amada Brasil. Agora que você assistiu a segunda parte, ficamos felizes por ter chegado até aqui. Assista também a primeira, se você já não assistiu. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e também assistir os demais vídeos do nosso canal aí, né? Então, um grande abraço e desejamos um feliz feriado a todos vocês aí e que o Brasil manifeste a sua missão crística de ser a terra prometida. Nós somos os construtores da terra prometida. Um grande abraço aí, a luz venceu, compartilhe.